Bom dia, meus amigos, bom dia, voltando com mais um vídeo aqui no canal, meus amigos. Meus amigos, hoje eu gostaria de falar sobre a intercessão do Espírito Santo que faz diante de Deus ao nosso favor. Então eu gostaria de convidar você, meu amigo, a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, que diz o seguinte: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então aqui, uma coisa extraordinária, o próprio Espírito Santo intercedendo diante do trono de Deus ao nosso favor. E diz que ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Que o Espírito Santo geme, levando a intercessão a nosso favor diante de Deus. Diz que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então olha que interessante, isso nos faz vermos o quanto nós somos fracos, que nós não temos força alguma. É por isso que o Espírito Santo tem que nos ajudar em nossas fraquezas. Por isso que Paulo diz, olha, você que pensa que você está de pé, cuidado, não caia, porque nós somos fracos. Embora nós achamos que nós sejamos fortes, nós somos fracos. Então, da mesma maneira, o Espírito intercede por nós. Ou da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então, por que o Espírito precisa nos ajudar com as nossas fraquezas? Primeiramente, é porque nós nem sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós não sabemos. Nós não sabemos. O próprio Tiago diz que nós não sabemos pedir e quando nós pedimos mal. Então nós precisamos da intercessão do Espírito Santo para ajudar em nossa fraqueza, para nos ajudar a pedir como convém, que nós não sabemos como pedir. E ele diz também que esse mesmo Espírito intercede por nós. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo para interceder por nós diante do Pai. Então veja, aqui nós podemos orar a Deus, interceder um pelo outro, o irmão interceder por outro irmão, mas nós temos uma intercessão maior do que essa, que é o Espírito Santo, que está constantemente diante do Pai, também intercedendo por nós. Olha como ele diz, que o mesmo Espírito intercede por nós, e ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No versículo 22, se você voltar no versículo 22, olha que interessante. Lembrando que tudo isso é por causa do nosso pecado. No versículo 22 do mesmo texto diz que porque nós sabemos que toda a criação geme. O Espírito Santo está gemendo diante de Deus, mas toda a criação de Deus, ela geme. Tudo isso por causa do pecado. Toda a criação de Deus, ela geme. E ela está juntamente com dores de parto até agora. É como uma mulher que está sofrendo com as dores do parto. Então, até quando o Espírito Santo vai interceder por nós diante do Pai? Até quando? Até o último momento. Enquanto nós estivermos vivos, o Espírito Santo precisa estar intercedendo por nós. Então toda a criação também geme. O Espírito Santo geme. E toda a criação também geme. Nós também gememos. Olha o versículo 23, meus amados.
E não só ela, não é somente a criação que geme, ela diz não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos, todos nós gememos, todos nós que temos as primícias do Espírito, nós também gememos em nós mesmos. Por quê? Porque esperando a adoção, que é a adoção? A adoção de filhos, aquele momento que nós seremos recebidos como filhos de Deus, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nós também gememos. Toda a criação gememos, nós também gememos. O Espírito Santo também geme diante do Pai, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Versículo 24, porque em esperança nós fomos salvos. Ah, eu sou um salvo. Não, você é um salvo, mas você ainda não está gozando dessa salvação diante do Pai. Nós somos salvos, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Então nós só estamos ainda esperando essa adoção diante do Pai, que vai se concretizar plenamente naquele dia, onde nós seremos recebidos como filhos de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Temos que esperar com paciência. Enquanto isso, o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Olha o versículo 27, aquele que examina os corações. Então, enquanto nós estamos gemendo, enquanto o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, o Pai que está no seu trono. Olha o versículo 27. Aquele que examina os corações, Deus está nos examinando. Aquele que examina os corações. Então Deus está examinando os nossos corações, ao mesmo tempo que o Espírito Santo está diante dele, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito. Então, Deus, o Pai, me desculpa, eu estou aqui me limpando porque está muito calor. Então, Deus, o Pai, ele sabe qual é a intenção do Espírito. E qual que é a intenção do Espírito? Interceder por nós. Porque nós gememos. O mundo geme, nós também gememos. E o Espírito também geme diante do Pai, intercedendo por nós. Então, o Pai sabe qual é a intenção do Espírito. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele quem? É o Espírito, esse mesmo Espírito que está gemendo, é esse mesmo Espírito que, segundo Deus, ele intercede pelos santos. Esse mesmo Espírito que, segundo Deus, ele intercede por cada um de nós. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Graças a Deus por isso. Porque nós intercedemos por nós, nós intercedemos uns para com os outros, e nós temos diante do Pai o Espírito, que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E não somente o Espírito intercede por nós. Olha que coisa maravilhosa, o versículo... Vou pegar aqui o versículo 34, meus amados. Vamos para o versículo 34, para terminarmos. Quem é que nos condena? Olha só, o Espírito Santo está intercedendo por nós dentro do Pai com gemidos inexprimíveis. Então, quem é que nos condena? A pergunta que Paulo faz. Pois é Cristo. É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. E também ele intercede por nós. Não somente o Espírito intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis, mas também o próprio Filho de Deus, o nosso Cristo, também está assentado à direita de Deus Pai, e ele também intercede por nós.
Que coisa maravilhosa, meu amado. Nós temos no céu 2 intercessores diante do Pai, que estão intercedendo por nós. Temos o Espírito Santo intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. E graças a Deus que o Pai sabe qual é a intenção do Espírito, que segundo Deus intercede por nós. O Pai sabe qual é a intenção do Filho, que segundo Deus também intercede por nós. Que coisa maravilhosa, meu amado. O Espírito Santo e o Filho de Deus estão diante do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, porque eles sabem que o mundo geme e que nós gememos. E o Espírito Santo também geme ao interceder por cada um de nós.